E foi quando a gente... Então, a última vez não faz muito tempo, e foram aquelas considerações que ele coloca no item A do capítulo 7º da Interpretação dos Sonhos, no qual ele, em síntese, rebate objeções, algumas levantadas por ele próprio, contra, digamos, a possibilidade de algo tão fugidio, tão impreciso, tão irracional, tão deformado como os sonhos pudesse ser objeto de um estudo sério, de um estudo rigoroso. E Freud vai mostrar, aliás, brilhantemente, a gente tentou acompanhar, digamos, o seu método de exposição, que ao mesmo tempo é o método de criação dos conceitos. Não nos esqueçamos de que ele está abrindo um campo novo, então, muitas vezes, o conceito vai sendo criado ali no ato mesmo de ser exposto. Não é um conceito anterior que ele vai expor agora, é um conceito que é gerado na sua própria exposição. E ele, brilhantemente, nesse item A, ele faz uma reversão. Na verdade, aquilo que é apontado como obstáculo e até mesmo como impossibilidade de o sonho vir a constituir objeto de um estudo sério, como seu caráter impreciso, fugidio, que sucumbe muito facilmente ao esquecimento, sempre atacado pela dúvida, etc. e tal, ele vai mostrar que, ao invés de essas características impedirem um estudo, vamos dizer aqui, colocando até entre aspas, científico dos sonhos, pelo contrário, são condições de possibilidade dele. É porque os sonhos apresentam essas características que se pode buscar uma explicação para aquilo, como diz Freud, que é o mecanismo gerador dos sonhos. Então, ele vai mostrar que essas características todas decorrem, não é, do que ele chama de uma resistência a serviço da censura onírica e que tem por baixo o recalque. Então, é justamente como efeito do recalque, como efeito da operação da censura onírica, que o sonho apresenta essa fachada, digamos, irracional, como se fosse alguma coisa sem lógica. Mas, muito pelo contrário, Freud vai mostrar que o sonho tem lógica, sim, só que é uma lógica que lhe é peculiar, que é a lógica dos processos inconscientes, que, afinal de contas, é aquilo que Freud chamou de processo primário. Não é? Eu, inclusive, levei para a Ciranda, porque na última aula, conversando aqui, principalmente, uma conversa de que participa Helena, eu até então não sabia sobre o que eu iria falar na Ciranda, eu digo que tal vir a falar sobre isso. E levei para a Ciranda e acho que foi bom porque é um exercício de nós irmos acompanhando, digamos, a tessitura da própria teoria. É evidente que isso demanda tempo, mas não tem outra maneira. É melhor do que a gente ficar pegando a coisa pelo nível do enunciado, daquilo que está escrito no texto apenas. A gente está procurando resgatar como é que Freud conseguiu chegar a escrever aqueles textos, não é? Qual é o próprio método, a própria epistemologia que está ali em operação, enquanto ele vai criando literalmente a sua teoria, essa teoria mais geral da psicanálise que ele chama de metapsicologia, que é o arcabouço teórico, digamos, isso tudo de uma maneira indissociável e a partir de uma escuta clínica, daquilo que a clínica traz aí. Então, em síntese, foi mais ou menos isso. Hoje nós vamos começar a tratar do item B, que se chama regressão. É um item, assim, crucialíssimo, não só no que tange a interpretação dos sonhos, como no que tange a um estudo da teoria freudiana, como no que tange a, digamos assim,
a gente ir acompanhando o conceito do inconsciente no ato mesmo em que Freud vai, digamos assim, aprimorando o seu arcabouço. Porque nós sabemos muito bem que o conceito de inconsciente não nasce na interpretação dos sonhos. Freud já dispõe desse conceito bem antes, ele está, inclusive, no Projeta, nos estudos sobre a estaria, etc. Mas aqui ele está dando, digamos assim, um refinamento e um delineamento teórico o mais rigoroso possível em relação ao que a psicanálise havia avançado até então, não é? Fazendo uma espécie de construção de um arcabouço teórico capaz de explicar o mecanismo dos sonhos e, com isso, explicar o mecanismo das neuroses, já que a estrutura dos sonhos é idêntica à estrutura das neuroses, e, mais ainda, explicar, digamos assim, o modo de operação do inconsciente. Aquilo que ele diz assim, o recalque e as forças que nele operam. Aquela síntese que eu acho maravilhosa que ele faz, de que ali ele está estudando a estrutura do aparelho e o jogo de forças que nele opera. E nessa simples frase ele reúne os 3 aspectos da metapsicologia. O aspecto tópico, quando ele fala de estrutura. O aspecto econômico, quando ele fala das forças, as intensidades. E o aspecto dinâmico, quando ele fala desse jogo, desse embate, digamos assim, das forças pulsionais. E eu estou tentando aqui segui-lo nesse passo. E, ao mesmo tempo, porque eu acho que, apesar de a escola ter as suas normas e as suas previsões de duração das atividades, isso não só pode, como já foi, um tanto flexibilizado, levando isso em conta que eu não estou com pressa. Eu estou indo, eu sei com certeza que a gente não vai terminar este ano, mas eu já proponho que no próximo ano a gente prossiga. E aí acho que a gente consegue, sem te andar um pouco de pressa, concluir as notas que eu tomei aqui sobre os sonhos. Mas eu acho que vale a pena a gente dedicar tempo, ainda que dure mais o seminário, do que a gente omitir coisas que podem ser preciosas aqui para nós. Ao mesmo tempo, essa forma online, com gravação, é uma maravilha, eu penso, porque isso fica até como uma espécie de legado, digamos assim, sobre essa questão da interpretação dos sonhos, porque eu não sei se eu ainda algum dia na vida voltarei a um outro seminário desse fôlego sobre a interpretação dos sonhos. Então, é uma coisa também, digamos, para ficar. Pois bem, nesse item B, chamado a regressão, Freud esboça uma espécie de plano teórico para a elaboração do capítulo 7º todo, que vai ter ao todo 6 sessões, a última é a de letra F, não é? E ele observa, inicialmente, que, para isso, é necessário assinalar o lugar dos sonhos na concatenação da vida anímica. Eu acho que a gente precisa ir lendo essas coisas com vagar e, palavra por palavra, assinalar o lugar dos sonhos na concatenação da vida anímica. Quando ele fala no lugar dos sonhos, ele implicitamente já está abrindo uma topologia. Porque, afinal de contas, o que é o topoi? Não é? É o lugar, é o termo grego para designar lugar. Então, quando ele fala de lugar, ele já abre, digamos, a possibilidade daquilo que ele chama de ponto de vista tópico na metapsicologia. Que lugar é esse?
Em que sentido tomar o termo lugar? Vamos tentar avançar em relação a isso. Uma vez colocado esse propósito de encontrar o lugar do sonho na concatenação da vida anímica, ele vai enunciar o que, ali naquele momento, ele está considerando a característica psicológica mais geral e mais notável do processo de sonhar. Olha a importância da passagem. A característica psicológica mais geral e mais notável do processo de sonhar. Está na página 489 daquela coleção de capa vermelha da Imago. Aí ele enuncia qual é essa característica. Um pensamento que aqui a gente pode ler como uma representação, porque nós vamos, de alguma maneira, já que o próprio tradutor oscila, e o próprio Freud também, ele às vezes usa pensamento, às vezes usa representação, a gente vai, de alguma forma, já deixando essa ponte de que o pensamento é uma representação, que pode ser uma representação de coisa, que essa é sempre inconsciente, mas Freud fala de pensamentos inconscientes, como pode ser uma representação de palavra, que essa é pré-consciente, e Freud fala de representações pré-conscientes. Pois bem, um pensamento, geralmente um pensamento sobre algo desejado, objetiva-se no sonho, é representado como uma cena ou, segundo nos parece, é vivenciado. Olha essa característica mais geral dos sonhos. Digamos assim, aquilo que seria pensado aparece como algo imagado. Não seria propriamente algo imaginado, seria algo imagado. Ali onde haveria um pensamento, aparece uma imagem. Então, esse pensamento, e ele articula logo com o desejo, o pensamento sobre algo desejado, objetiva-se no sonho, é como se fosse, digamos, se exteriorizasse. Eu até poderia dizer, ele se exterioriza dentro, é representado como uma cena, e a noção de cena é absolutamente imprescindível. A questão da cena é central no sonho e é central na psicanálise de um modo geral. Uma cena inconsciente, uma outra cena, é representado como uma cena e é vivenciado. Ou seja, o sujeito vive aquilo, que é diferente de pensar, não é? Eu posso, por exemplo, de repente pensar, e aí eu vou pensar numa coisa que que horas são agora? Quase 8, faz 2 horas, eu vi aqui da minha janela uns 5 ou 6 guarás vermelhos voando aqui na frente da minha janela, sob o fundo de um céu ainda azul, de fim de tarde, e fiquei fascinado com aquela beleza, aquele contraste daquelas aves bem vermelhas com aquele azul do céu e o mato logo em seguida do mangue que fica aqui ao lado, uma área de preservação. Eu agora estou me recordando. Isso aqui é um pensamento. Mas e se, de repente, em vez de eu estar recordando, eu estivesse vendo, mas vendo assim objetivamente, eu estou vendo, olha lá vão os guarás voando. Eu estaria tendo uma alucinação. Não é verdade? Porque qual é a fronteira entre o pensamento e a alucinação? Qual é a fronteira entre o pensado e o alucinado? Qual é a fronteira entre aquilo que vem no registro da memória e aquilo que vem no registro da percepção? Por exemplo, se eu agora me lembro dessa cena tão bonita,
eu estou com isso no nível da minha memória. Se eu estivesse com isso na minha percepção, eu estaria vendo. O sonho se dá justamente quando aquilo que seria um pensamento, uma representação inconsciente, recalcada, carregada de desejo, se apresenta não como pensamento, mas como imagem. Aliás, é isso que é regressão. É a transformação de um pensamento numa imagem. É a representação de algo que seria pensado em algo que aparece imagado e, nessa perspectiva, vivenciado. Pois bem, ele dá essa característica mais geral dos sonhos, que, no fundo, é o que ele chama de regressão. Aí ele pergunta, como explicar, ou a explicação, como explicar esta peculiaridade do trabalho dos sonhos, ou, em outras palavras, como descobrir um lugar para ele na trama dos processos psíquicos? Lá vem de novo o lugar. Quer dizer, como explicar essa peculiaridade do sonho, de transformar o pensamento em imagem? Como explicar isso? Ou seja, em outras palavras, como descobrir para os sonhos um lugar na trama dos processos psíquicos? E essa trama, que tem tudo a ver com aquilo que é a sobredeterminação freudiana, mas não apenas com ela, essa trama pode, inclusive, adensar-se de tal modo a constituir aquilo que ele chama de umbigo do sonho. É aquela trama, digamos assim, tão entrelaçada que já não é mais possível você penetrar. Pois qual é o lugar dos sonhos na vida anímica? Ora, explicar o lugar dos sonhos, explicar o mecanismo gerador dos sonhos, equivale a explicar o lugar do inconsciente e aos processos que o mecanismo do inconsciente gera, como atos falhos, xistes, sonhos, etc., etc. Então, uma coisa é absolutamente articulada com a outra. É por isso que o sonho é a via régia. Não é? Se ele explica o lugar do sonho, ele está explicando o lugar do inconsciente. Ele está explicando, digamos assim, os mecanismos geradores dos processos inconscientes. É para isso que ele vai fazer o andaime, que é aquele esquema do pente. Lembra que ele disse que é para não confundir os andaimes com o edifício? Logo, logo, na página seguinte, ele vai apresentar o esquema do pente, que é um andaime para que a gente possa pensar justamente essa clivagem psíquica. Uma extremidade sensorial, uma extremidade motora, algo que separa, que tem a ver com o que ele chama de recalque, não é? E os sistemas, que ele também chama de instâncias inconscientes, que é o propriamente psíquico, é inconsciente, e o pré-consciente consciente, que ele até une com um hífen, formando uma espécie de um sistema só. Ora, para trabalhar essa questão, Freud se refere a 3 aspectos, página 490. Freud se refere a 3 aspectos, como diz ele, quase independentes, e esse quase é importante, independentes, mas não de todo, característicos dos sonhos. 3 aspectos, quase independentes. Eu vou pegar o primeiro, porque eu resolvi intercalar aqui umas observações de alguns filósofos que eu acho que disseram coisas muito interessantes sobre os sonhos, e eu preferi, digamos assim, ficar só na questão do tempo, que já é uma questão assim de uma vastidão que dá até uma vertigem, não é?
e deixar as outras duas questões, que é a questão da omissão do talvez, não é? E da regressão, que são as três características, para a próxima vez. Porque eu acho, em função daquilo que eu disse antes, é melhor a gente levar por mais tempo e acrescentar coisas que possam ser interessantes e que não se encontra assim em qualquer lugar, do que ir andando mais depressa para poupar um tempo, não sei nem o que faríamos com esse tempo que nós perderíamos de avançar em certa visada da questão dos sonhos. Então, o primeiro desses três aspectos quase independentes é o que Freud diz assim: o pensamento onírico é representado como uma situação imediata, em tempo presente. Olha bem, o pensamento onírico, e aqui até você já pode logo incluir a cena, porque o pensamento onírico, no caso, aquilo que ele chama de conteúdo latente, vai se manifestar no sonho sonhado, digamos assim, no conteúdo manifesto do sonho, como uma cena. Uma cena. Então, é uma situação imediata. Eu estou tentando pegar termo por termo. É uma situação, de repente você está diante de uma situação imediata. Aqui eu apelo para a própria etimologia da palavra imediata, porque geralmente nós chamamos de imediato aquilo que está praticamente presente, aquilo que é o presente mais próximo, não é? Faça isto imediatamente, então, agora, logo, não é? Então, o imediato apresenta nessa dimensão do agora. Mas o imediato, etimologicamente, como o nome diz, significa o que não é mediado, o que não tem mediação. É o i, que é o prefixo negativo no latim, e mediato, que é o que medeia, é o que tem a ver com a mediação. Então, essa cena onírica, essa situação, ela é uma situação atual, ou seja, em tempo presente. O sonho se apresenta sempre em tempo presente, embora ele se refira ao passado, aquilo que está, digamos, na memória inconsciente do sonhador, mas ele se presentifica sempre numa situação atual, ou seja, sempre em tempo presente. E, além de atual, imediata, quer dizer, sem mediação. Seria melhor dizer, Freud ilustra este aspecto fazendo menção aos devaneios. Porque tanto os sonhos quanto os devaneios se manifestam em tempo presente. Se eu estou aqui devaneando, que alguns até chamam de sonhar acordado, e assim como os sonhos, os devaneios também são realizações de desejos inconscientes, mas de alguma maneira que chegam à consciência, porque eu estou pensando neles, assim como o conteúdo manifesto do sonho também chega à consciência na regressão alucinatória. Então, enquanto eu estou devaneando, mesmo que eu esteja projetando um futuro risonho, eu posso projetar um futuro terrível também para mim mesmo, né? Mas mesmo que eu esteja projetando, digamos, um futuro risonho, é no presente que eu estou projetando esse futuro. Eu estou devaneando sobre acontecimentos futuros, mas é no presente
que eu estou devaneando sobre os acontecimentos futuros. Então, ele vai apelar para o devaneio para ilustrar, realmente não é para explicar, é para ilustrar essa questão do sonho em tempo presente. Assim como nos sonhos, os devaneios também se dão em tempo presente. O sujeito devaneia, ele projeta lá para o tempo que ele quiser, mas é no presente que ele está construindo aquelas imagens mentais, enquanto ele devaneia. Só que ele não está alucinando. Então, existe, digamos, uma fronteira, não é? Entre um sonho e um devaneio. E essa fronteira não é apenas o estar acordado e o estar em estado de sono. Vai além disso, é mais complexa do que isso. A gente vai tentando ir explicitando isso melhor com a continuidade. E aí ele arremata essa passagem dizendo o seguinte, quer dizer, por que tantos sonhos como os devaneios? Aqui, de alguma maneira, é mais uma explicação do que uma ilustração. Por que, de alguma maneira, tem que ser em tempo presente? Por que tanto os sonhos quanto os sintomas se realizam em tempo presente? Freud diz o seguinte: o presente é o tempo em que os desejos se representam como realizados. Então, está aí um nível explicativo. Claro que não é uma explicação cabal que sustente todo o edifício, porque nem haverá essa explicação. É um tecido de explicações, não é? Que vai tecendo essa malha teórica da metapsicologia. Mas o que ele diz é o seguinte: o presente é o tempo em que os desejos se apresentam como realizados. Bom, eu aqui vou fazer referência a um trabalho meu, que muitos aqui já leram, porque não é a primeira vez que eu falo dele. Hoje mesmo eu revi e reli esse trabalho, revi as notas e a apresentação na 13ª Ciranda de Psicanálise e Arte, que foi realizada em 2016, numa mesa em que eu participei junto com Luiz Alberto de Freitas, e Alícia fazia a coordenação e era debatedora, e foi muito sobre esse texto. Eu não vou penetrar muito nesse texto, porque não se teria muito tempo para isso, mas quem tiver condição, leia ou releia, porque muito do que eu vou colocar ainda hoje, da próxima vez, é com base nesse texto. O texto se chama Os Sonhos Falam no Presente do Indicativo. Esse texto eu apresentei pela primeira vez num daqueles encontros que se faziam, Tereza, lá no Hotel Glória. Aliás, foi exatamente no ano 2000 que eu apresentei esse texto no evento comemorativo do centenário da interpretação dos sonhos. Aí depois esse texto foi publicado e ele está também na internet e tem aí na escola. Os sonhos falam no presente do indicativo. Por que é do indicativo? Eu vou chegar mais adiante, que é o modo. Ou seja, os sonhos são enunciados, os sonhos se apresentam quanto ao tempo no presente e quanto ao modo no indicativo. Então, é no presente do indicativo. Não pode ser do subjuntivo de jeito nenhum. Da próxima vez, quem ler o texto vai ver qual é a explicação que eu dou para isso,
que é, digamos, uma hipótese que eu lancei, não é minha assim apenas, eu, de alguma forma, eu peguei coisas de outros textos, mas a forma que eu coloquei ali fui eu mesmo que coloquei. Por que que um sonho não pode se apresentar no subjuntivo? Por que não pode existir subjuntivo no sonho? Não se trata apenas de um fato. Digamos assim, é fato que não há subjuntivo no sonho. Trata-se de uma impossibilidade lógica e que tem a ver com as características do processo primário e com as características do processo secundário. Subjuntivo é coisa de processo secundário. Daí que não pode acontecer no sonho, que é do processo primário. Por que é assim? Na próxima vez eu vou desenvolver melhor, mas, de todo modo, eu já desenvolvo nesse texto. Eu quero pegar mais a questão do tempo agora, que é o tempo presente do que do modo indicativo. Nesse meu texto, tem um momento em que eu digo, na página, aqui a referência que eu tenho é de um livro que já está, inclusive, esgotado há bastante tempo, de um livro de Janine Philip, que foi publicado em Florianópolis em 2002, mas tem publicações depois em papel. A Betânia Mariani fez uma publicação numa revista da UF, depois que eu apresentei esse trabalho lá na Universidade Federal Fluminense, e tem aí também na internet, mas aí não tem página, então aqui não tem referência de página. Eu digo assim: o tempo presente, de certo modo, dispensa o verbo. Isso é uma hipótese que eu coloquei. Eu não saberia muito bem sustentar teoricamente, ou talvez não soubesse sustentar de uma maneira suficiente. Até que dá para sustentar, mas vai ficar brecha, com certeza. Por que o presente, de algum modo, dispensa o verbo? Aí nós temos que chegar ao presente do indicativo. Vocês se lembram do começo dos 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques? Não é? Muitos anos depois, o coronel Aureliano Buendia haveria de lembrar-se daquele dia em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era uma cidade muito pequena e tal, as coisas ainda estavam muito no começo, de tal maneira que a maioria das coisas nem sequer tinha nome, e era preciso apontá-las com o dedo. Olha aí o indicativo. E era preciso apontá-las com o dedo. Não é? Quer dizer, o tempo presente, de certo modo, dispensa o verbo. Evidentemente que não se pode falar do tempo presente, ou passado, ou futuro, sem o verbo. Mas o tempo presente, ele se apresenta como um instante, aquela cena que se dá e vai e passa, digamos assim. É o tempo do aqui e agora, inapreensível, só perceptível como já passou. Aí, como eu tinha dito... É um instante de ver, Agostinho. É um instante de ver. É um instante de ver. É por isso que ela diz instante. Uhum. Ele diz instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir. Então, você tem um instante, depois você tem um tempo para, e depois você tem um momento. É justamente esse momento em que o sujeito conclui, não é? Então, Só uma observação sobre isso que você está falando, para eu não perder, que às vezes eu acabo esquecendo. Eu entendo esse tempo presente, necessariamente no sonho, como o ato de inscrição, que você estava falando do processo primário. E o processo primário tem a ver com o antes, né,
da constituição dos significantes enquanto tal. Então, o processo primário, a condensação e deslocamento é a constituição do lugar, né? Do lugar para o inconsciente. Exato. Então, isso, exatamente. E você vê que isso dispensa o verbo. Sim. Não dispensa representações, evidentemente. Sim. Ações inconscientes. Mas o verbo ainda está por vir, digamos assim. Uhum. E é justamente nesse porvir que vai se constituir o processo secundário. Sim. Existiria sem o verbo. Sim. De todo modo, isso dá pano para as mangas. Não é? Isso dá pano para as mangas. Eu gostaria, porque eu acho que são preciosidades, eu acho que eu leio em 5 minutos e a gente fica com 15 ainda para conversar, mas eu traria aqui 4 filósofos. Porque Freud, inclusive, dedica todo o início, principalmente o capítulo 1º, da interpretação dos sonhos, a examinar teorias sobre os sonhos, desde os antigos, né, etc. Então, a coisa vem quase sempre como uma premonição, como algo que vem de fora. Quer dizer, eu até citei uma vez uma observação do Trajano Vieira, eu acho que resume muito bem isso, quando ele diz: um grego nunca diz eu tive um sonho. O grego diz eu vi um sonho. E isso traz toda uma diferença. Quando eu digo eu sonho, é uma coisa objetificada mesmo. Quando eu digo eu tive um sonho, eu já me coloquei como sujeito, digamos, nesse sonho, né? Então, vou trazer algumas coisas que para pegar que os antigos, anteriores a Freud, nem sempre tiveram uma visão tão equivocada. Alguns até olharam mais ou menos no rumo. Primeiramente, eu vou colocar Hobbes. Hobbes fala da origem interna dos sonhos. Isso já é uma novidade, porque no seu tempo, quando ele escreve isto em 1651, ainda é muito prevalecente uma visão de que os sonhos têm a ver, vamos dizer assim, com o demoníaco, daimoníaco, e com o mundo que os gregos chamariam dos deuses e dos daimons. Então, ele diz, fala da origem interna dos sonhos e diz assim: as imaginações daqueles que estão adormecidos são chamadas de sonhos. Olhem lá. As imaginações daqueles que estão adormecidos são chamadas de sonhos. Olha como chega perto do que Freud vai dizer, não é? Bem depois. E ainda diz o seguinte: os sonhos são o avesso dos nossos pensamentos despertos, começando um caminho por um lado num caso e pelo outro no outro caso. Olha lá o esquema do pente, com uma extremidade perceptiva e uma extremidade motora. Os sonhos são o inverso do nosso pensamento desperto, começando o caminho por um lado nos pensamentos despertos e pelo outro lado nos sonhos. Ora, esse pelo outro lado que volta é justamente o que Freud chama de regressão. Daí o nome. É claro que não é exatamente a mesma coisa, porque Hobbes não chegou a nem sequer usar o termo regressão propriamente, muito menos a ter uma fundamentação analítica para isso. Não se trata disso, mas que ele sacou mais ou menos a coisa, ele sacou. A imaginação de quem está dormindo se chama sonho. E o seu percurso é o inverso do pensamento disperso. Um vai para uma direção, outro vai para outra. E essa outra é que depois Freud vai colocar como a regressão. E ainda tem mais uma coisa que eu digo aqui, de quebra, que é a concepção que Hobbes dá da loucura, que no seu tempo, imagina, loucura em 1651, né? Que espécie de explicações vinham daí.
Pois Hobbes vai dizer que isso que se chama de loucura é a conjunção de duas coisas. Uma, paixões muito intensas ou muito débeis. Olha ele no nível dos afetos, não é? Paixões muito intensas, eufóricas, digamos assim, ou muito débeis. E a outra, diz ele, é o modo, digamos assim, anômalo de usar a linguagem. Então, o louco para Hobbes é aquele que conjuga atos muito intensos para mais ou para menos, com esta complicação no uso da linguagem. Olha que coisa de uma atualidade enorme. E tanto é assim que é um momento brilhante em que Hobbes diz assim: quanto mais os homens adquirem abundância de linguagem, mais sábios ou mais loucos do que habitualmente eles vão se tornar. Eu acho isso incrível, né? Quanto mais os homens adquirem abundância de linguagem, mais sábios ou mais loucos do que habitualmente eles vão se tornando. Então, eu nem vou comentar, eu vou só trazendo, digamos, como aqueles 4 momentos que eu anunciei. Muito antes de Hobbes, Aristóteles, num pequeno ensaio intitulado Arte de Adivinhar através dos Sonhos, que é de aproximadamente 350 antes de Cristo, Aristóteles refuta em parte a origem divina das imagens oníricas, embora reconheça o caráter sobre-humano dos sonhos. Então, ele reconhece o caráter, digamos, sobre-humano dos sonhos, mas refuta, em parte, a sua origem divina. Aquilo que está lá na Ilíada, vai, sonho mentiroso, até os navios gregos e diz estas coisas, para Agamenon, o sonho ouviu e foi. Não é? Ele diz que as causas provavelmente se devem a coincidências e a alguns efeitos orgânicos. E ele introduz, digamos, o corpo no processo de sonhar, em 350 a.C. E ele, inclusive, diz o seguinte: alguns animais inferiores sonham. Logo, podemos concluir que os sonhos não são enviados pelos deuses, nem têm o propósito de revelar o futuro. Então, eu acho brilhantíssima essa passagem de Aristóteles, que já naquele tempo sacou que alguns animais sonham. Logo, conclui ele, porque os deuses não iam enviar um sonho para um animal, sonho ligado à divindade é coisa de ser humano, ou seja, do mortal. Então, o fato de animais sonharem, para Aristóteles, permite concluir que os sonhos nem são enviados pelos deuses, ou pelo menos nem todos, e nem têm o propósito de revelar o futuro, ou pelo menos nem todos também. Tá, mas eu quero só voltar para Hobbes, porque eu me esqueci de dizer uma coisa em relação ao tempo que ele diz. Ele diz o seguinte: só o presente existe na natureza. O passado só existe na memória. E o futuro não tem existência alguma, não passando de uma ficção do espírito. Olha que coisa notável, né? O presente tem existência na natureza. É claro que natureza ali era uma outra coisa bem diferente da concepção que se tem hoje, mas isso não vem ao caso propriamente. Só o presente existe na natureza.
O passado só existe na memória. E o futuro não tem existência alguma. O futuro é apenas uma ficção do espírito. Digamos assim, o futuro a Deus pertence, né? É uma ficção do espírito. Santo Agostinho, nas Confissões, lança esta angustiada pergunta. É 300 e tanto depois de Cristo, século IV, né? E eu estou trazendo aqui porque ele coloca a sua perplexidade diante dos sonhos. Meu Deus e Senhor, será que eu já não sou eu quando sonho? E por que tanta diferença dentro de mim mesmo, quando passo da vigília ao sonho e vice-versa? Onde está, nesse momento, a razão que resiste às tentações quando estou acordado? Porque ele sabia bem que no sonho se realizam muitas tentações, não é isso? Aliás, ele é que também disse aquilo, né? Ó Deus, dá-me castidade e dá-me continência, mas não agora. Então, quer dizer, onde está a razão que resiste a tais tentações? Quando estou acordado, ela se fecha junto com os olhos? Dorme simultaneamente com os sentidos corporais? Serão mesmo tão diferentes o eu que dorme e o eu que está desperto? Não serão o sono e a vigília apenas estados diferentes do mesmo eu? E se for assim, como distinguir um estado do outro? Está no livro 10, item 30 das Confissões de Santo Agostinho. É uma pergunta, são perguntas e tanto, né? E, por fim, já bem mais moderno, Nietzsche. Nietzsche já via o fundamento dos sonhos em desejos e impulsos insatisfeitos. Aliás, eu não sei onde tem uma passagem que Freud diz assim: durante muito tempo eu me privei do alto prazer de ler Nietzsche, para isso não prejudicar a minha própria descoberta. Então, Nietzsche, o fundamento dos sonhos são desejos e impulsos insatisfeitos. Diz ele, nossos sonhos podem ter o sentido de compensar a falta de nutrição dos desejos durante o dia. Para ele, a força que gera as imagens oníricas é a mesma que faz nascer as metáforas e a arte em geral. Olha que coisa. Precisamos dos sonhos, isso é ele, precisamos dos sonhos e da arte para não sucumbir às verdades absolutas que nos cercam. Enquanto sonhamos, estamos momentaneamente livres da causalidade que cerceia nossos atos. Enquanto sonhamos, estamos mais próximos daquilo que constitui o mais próprio de nossa existência. Eram essas as, digamos, citações de filósofos que eu achei que valeria a pena, mesmo tomando tempo, trazer aqui. Essas do Hobbes, a do Aristóteles, a de Santo Agostinho e essa última de Nietzsche. Por hoje é isso. Agostinho, você não acha que o sonho ele é uma contratura temporal onde você tem o passado no presente e você tem também uma projeção de futuro, porque ele é realização de desejo, mas ele é também, né, eu diria, uma prospecção de algo para o futuro. Então, eu entendo o sonho como um tempo, um instante, né? Ele é um tempo contraído, presente, passado e futuro, no instante do sonho.
Isso. E a gente Ontem, sabe que os sonhos duram só segundos. Quando a gente acorda e pensa no sonho, parece que foi uma coisa enorme. Sonhei a noite toda. Não, é uma fração de segundos. sim. Pois olha só, é muito interessante isso, Tereza. Ainda bem que você trouxe, porque aí você me fez perceber uma coisa que eu ainda não tinha percebido, pelo menos com a clareza com que eu consegui perceber agora depois da tua pergunta. Por quê? O tempo todo eu estou falando do sonho, mas o que está na minha cabeça é a cena onírica. Uhum. Ela cena. Porque eu estou acompanhando o Freud quando ele diz que tem que ser em tempo presente. Então, Uhum. eu estou acompanhando aquela cena onírica. Essa cena onírica é sempre em tempo presente. Mas a cena onírica não é o sonho todo, porque o sonho todo tem um desenvolvimento. O sonho tem um enredo. Ele pula de uma coisa para outra. Então, no desenrolar do sonho, você pode falar de algo antes e de algo depois. Tanto que você diz, eu estava sonhando com não sei o quê. Depois, eu já estava em outro lugar. Então, no enredo do sonho, não é? No seu desenvolvimento, você tem uma dimensão temporal que Sim. tem a ver com esse antes, com esse agora e com esse depois. Porque, por exemplo, se eu estava sonhando com uma coisa e depois sonhei com outra, o futuro já está aí. Porque, em relação a esse sonho A, o sonho B é futuro. Sim. Em relação ao sonho A, o sonho A, digamos que eu tenha 3 sonhos sucessivos, sonho, 3 cenas, 3 situações me aparecem, Uhum. 3 sonhos. Então, eu posso dizer que o sonho A, quando ele foi sonhado, ele era presente, como todo sonho. Mas no momento que ele pulou para o sonho B é que já é o presente e deixou o sonho A como passado. Mas esse sonho B, mas esse sonho C que vem depois, que é presente enquanto é sonhado, ele é futuro, tanto Uhum. quanto enquanto o sonho B. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim, O sim, entendi. futuro em relação ao sonho A. E o sonho C é futuro em relação ao sonho B. Então, se você Uhum. sai apenas da cena e toma o sonho, você vai ver uma temporalidade que tem até algo do cronológico também. Tanto que eu digo, eu sonhei primeiro com isso, depois com aquilo. Embora se dê numa referência temporal inteiramente outra. Uhum. Você concorda com Sim, essa elaboração? Mas é o que me ocorreu a partir dessa pergunta legal. que me fez. Ótima pergunta. E a outra coisa também que eu acho que é importante a gente lembrar é que quando a gente fala do processo primário, a gente fala de tudo aquilo que não, que era o que eu estava tentando dizer antes, mas me ocorreu de dizer de uma forma melhor. Não tem entrada no inconsciente como tal, é vivido a nível de percepção. São, são palavras que são ditas num determinado timbre de voz e tudo mais, no momento em que o sujeito ainda não fala. Essas palavras que caem, né, em torno do berço, né, que a criança recebe como objeto, né, e que não são significantes. Elas vão ser usadas no sonho para construir, né, digamos assim, um sentido, né, no sonho em si. Por isso que tem a ver com o processo primário, porque eu entendo o processo primário, o que é condensação e deslocamento, né? Como você lembrou muito bem do Pente, lá no próprio texto sobre interpretação dos sonhos, aquele lugar do percepção é onde capta os elementos que vão formar, na verdade, o sonho enquanto tal. E que Isso, depois você pode lembrar o sonho, claro que você não lembra o sonho todo, você lembra os elementos fundamentais do sonho, né? perfeito. E eu me lembrei, enquanto você falava, daquilo que Freud chama do receptor acústico. Sim.
Inclusive, Márcia, tem tudo a ver com a questão da musicalidade. E que produz imagens, né, Agostinho? Sim, produz imagens, não é? Então, esse receptor acústico, ele está ali funcionando muito antes de o sujeito ter, digamos, uma inserção na língua. É uma coisa anterior, mas que já está ali produzindo efeitos que vão se desenvolver numa perspectiva de efeito de sujeito, mais na frente, se é que eu posso usar esse tipo de expressão. Não é? São Então, não é sígnicos, do né? nada que os sonhos se formam. Uhum. Alguma coisa está ali para poder se expressar. E, na medida que expressa, pode, inclusive, se transformar. Sim. O que pode ser outro no que se expressa. Na sua própria expressão, aquilo se transforma. Ou transformar-se é o ato de expressar-se. Ele se expressa por transformação. Mas aqui eu acho que eu já estou meio delirando. Mas isso aí a gente fica até emocionado, né? Com coisas como essa, porque elas têm um sentido estético. Sim. Não é? Quer dizer, eu acho que é muito importante a gente conseguir extrair beleza da teoria. Sim. Não é? A beleza vem assim como uma espécie de cereja do bolo. Eu não sei se tem mais alguém inscrito, Agostinho, mas eu queria só fazer um comentário, já que você me provocou aqui nas minhas Sim. reflexões. Uhum. Eu fico pensando também, eu estou trabalhando por conta de algumas coisas para o Intercartel, o sonho que não tem palavras, né? Em que há silêncio, só que é um silêncio barulhento, né? Porque no Uhum. silêncio há barulho, né? No silêncio tem música, no silêncio tem alma, né? E aí, pensando um pouco a partir do que Teresa Nazar estava falando, né? Desse processo, né? Primário e das palavras em torno do berço, né? Como é que a gente pode avançar um pouco nessa questão, né? Porque isso também faz parte da... Aí você fez uma distinção, né? Do sonho e da cena onírica, né? Que eu achei interessante também você fazer essa distinção. Se você puder Uhum. comentar alguma coisa. Sim. Eu apenas acrescentaria, né, porque acho que já está muito em cima da hora, mas isso aí, Márcia, pode ser trabalhado mais em outras ocasiões, não é? Porque a gente associa muito o sonho com a imagem visual. E tem tudo a ver, sem dúvida alguma. Mas as imagens sonoras, Acústicas. Uhum. acústicas, as imagens acústicas, quer dizer, a própria expressão já é muito interessante, imagem acústica. Elas têm uma enorme participação no processo de sonhar, no processo primário. Você vê que uma das maneiras, digamos, de operar do processo primário é a similaridade de sons. São as palavras homófonas, são as palavras homônimas, são as palavras parônimas, não é? Que elas têm uma similaridade sonora. Elas não têm propriamente uma similaridade de sentido, mas ela tem uma similaridade de sons. E isso acontece muito, e isso vai se manifestar também muito nas psicoses, não é, Teresa? Essa Sim. que é como alucinação auditiva, por exemplo, que pode Sim. vir. Então, o campo é assim de uma vastidão que a gente fica até meio com uma vertigem diante dele. Mas, bom, de todo modo, eu sou apaixonado por isso aí. Então, a gente tenta passar também a paixão, dividi-la, né?
Eu ia falar isso, que você transmite essa paixão. Você não transmite só o que você, de alguma maneira, pode apreender disso e transformar em simbolizar isso, né? Mas muito mais. Daí que nós dividimos, né? Ao mesmo tempo, compartilhamos afetos. E isso é... Deu saudade de, numa próxima vez, eu vou estar no Rio durante um tempo longo. Lá para fim de novembro, eu devo ficar pelo menos até março. Vamos ver se também alguma coisa presencial que coincida eu ir e poder rever vocês, né? Porque é diferente de estar aqui, diante desta tela. Valeu, gente. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau. Obrigada, Agostinho. Obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí pelas contribuições ótimas. Tchau. Por aqui que sai.